No Jardim do Éden, houve 2 julgamentos. Só que o primeiro julgamento que houve no Jardim do Éden não foi o julgamento divino, não foi o julgamento de Deus. Na verdade, o julgamento de Deus foi uma consequência do primeiro julgamento. E o primeiro julgamento que houve no Jardim do Éden não foi de Deus, mas sim do homem em relação a Deus. Eu vou repetir, o primeiro julgamento que houve na história da humanidade não foi o julgamento de Deus em relação ao homem, mas sim do homem em relação a Deus. Mas onde é que está isso, Robson? Na minha Bíblia está escrito ali no livro de Gênesis, e a gente vai ver lá no capítulo de número 3 de Gênesis. Se depois você puder, você abre e você vai ver. Começa com o diálogo da serpente, entre a serpente e a mulher, em que a serpente vira-se para a mulher e diz assim: olha, o que Deus que disse? Que não é para você comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão você morre? E a mulher fala: sim, Deus falou isso, mas Deus foi mais além. Deus disse o seguinte, que não era nem para comer nem para tocar, porque se eu comer ou tocar eu vou morrer, nós vamos morrer. A serpente vira-se para a mulher e diz assim: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês serão abertos, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Ou seja, a serpente vira para a mulher e diz assim: Deus não quer concorrência, Deus não quer que vocês sejam iguais a eles, Deus não quer competidores. Naquele momento, queridos, nasceu uma interrogação no coração da mulher, e a mulher agora se vê num dilema, porque ela agora precisa decidir entre confiar na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, ou confiar na palavra de Satanás e acreditar na palavra de Satanás. Então agora ela precisa exercer o primeiro juízo da história humana. A mulher agora precisa julgar entre Deus e o diabo, entre a palavra de Deus e a palavra de Satanás. E o que a mulher faz? Ela julga e condena Deus e absolve o diabo. Ela julga Satanás verdadeiro e condena Deus, dizendo que ele é mentiroso. Esse foi o primeiro juízo da história da humanidade, e não foi feito por Deus, e sim pelo homem. A consequência disso foi o segundo juízo, que foi o juízo de Deus, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A verdade é que a humanidade, ela tem uma concepção ou um conceito completamente deturpado, equivocado a respeito de Deus. Totalmente errado, porque lá no Éden, no episódio, na passagem que eu acabei de citar aqui, entre a mulher e a serpente, a mulher coloca um óculos, a serpente coloca um óculos na mulher, um óculos completamente sujo, um óculos com um grau completamente que ia tornar a visão da mulher completamente desfocada. Vocês já viram, pega um óculos e salpica de preto a lente. Você vai colocar o óculos e tudo que você vai enxergar vai ficar pintado de preto, vai ficar sujo, não é verdade? Qualquer coisa para a qual você olhar vai estar deformada, vai estar deturpada, porque você está com uma lente suja, sim ou não? O que o diabo fez, a grosso modo, foi colocar uma lente nos olhos da mulher e, na verdade, uma lente nos olhos da humanidade. E sabe qual é a consequência disso? A humanidade ainda hoje, desde Eva, ainda hoje, olha para Deus de forma deturpada, olha para Deus de forma míope, olha para Deus de forma errada. A maioria das pessoas não conhece Deus, e mesmo os religiosos, muitos deles não conhecem Deus, veem Deus como um carrasco,
Vê em Deus como um homem iracundo, um ser iracundo. Vê em Deus como uma pessoa que se vingativa, raivosa, que não pensa no bem-estar das pessoas, mas ao contrário, só quer vingança. Deus não é desse jeito. Deus não é assim, querido. Deus estabeleceu juízos sobre a humanidade, é claro, mas o juízo, ele vem para satisfazer a santidade ou a justiça de Deus, porque Deus não transige em relação aos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então Deus só julga para colocar as coisas nos seus devidos lugares, para colocar as coisas no eixo. É por isso que Deus julga. Não é para fazer mal, não é para se vingar, não é para punir. Aliás, Deus não tem prazer em punir absolutamente ninguém. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia fala que Deus, ele retarda, inclusive, o seu juízo, para ver se as pessoas se arrependem e se convertem, se tiram esse óculos infernal que veio do inferno e passam a olhar Deus da forma correta. Mas a humanidade cada vez usa um óculos pior. Tiago 4,13 fala algo muito interessante, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A parte final do versículo diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo, porque a palavra de Deus, ela revela quem é a pessoa de Deus. Êxodo 34, 6, 7, um episódio em que Moisés estava no monte e Deus passa. Então o nome de Deus é apregoado. Diz lá: passando pois o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos sobre os filhos dos seus filhos, até a terceira e quarta geração. Terceira e quarta, mas a bondade do Senhor está escrito um pouquinho antes, vai até a 1000ª geração, para você ver quem é Deus. A punição vai até a 4ª geração, mas a beneficência, a bondade, a graça, a misericórdia vai à 1000ª geração. Essa é a proporção do amor de Deus, da benignidade, da bondade, da misericórdia, da graça de Deus sobre a humanidade. Romanos 12, 2, diz lá: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que Deus tem para a tua vida. Deus tem para você o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, não o que é mal, não juízo, não julgamento, não coisas ruins, não punição. Não é isso que Deus tem para a humanidade. Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais ou que desejais. Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17, não erreis, meus amados irmãos. Veja, ele já começa com um alerta: não erreis, está falando para a igreja, não erreis, meus amados irmãos, não erreis. Versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse é Deus. Então, se você que está assistindo pela internet não conhecia Deus, esse é Deus. O que está acontecendo com a humanidade hoje, querido, não é castigo de Deus, não é punição de Deus, não é juízo de Deus, não é nada disso. Ao contrário, aliás, Deus é aquele que transforma maldição em bênção. Tudo o que está acontecendo não procede de Deus. Essa pandemia não procede de Deus. Não foi Deus quem colocou esse vírus maldito aí no mundo.
Não foi ele quem programou, não foi ele que projetou, não foi ele que lançou isso no mundo. Porém, quantas famílias têm sido restauradas por causa do confinamento? Como Deus tem falado a muitos servos de Deus que estavam afastados e não tinham mais tempo para orar, porque agora tem que ficar em casa. Quantas pessoas têm tido tempo agora para ler a Bíblia e muitas vezes nem conseguiam ler antes. Sabe quantas pessoas ímpias que não conheciam a Deus por causa do medo, por causa dessa pandemia, estão agora buscando a Deus. Querido, Deus transforma a maldição em bênção. Tire os óculos do diabo da sua vida, do seu rosto. Coloque os óculos de Deus e enxergue Deus sobre o prisma correto, com a visão correta. Porque tudo isso não vem de Deus, e sim do inimigo. Porque o diabo sim veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Esse é Deus. Então nós falamos aqui sobre os 3 juízos de Deus. Eu disse aqui que havia 3 juízos. 3 juízos se estabeleceram. O primeiro então foi no Éden, no jardim do Éden. Por causa desse julgamento do homem, por causa do erro do homem, por causa do juízo equivocado do homem, Deus então julgou o homem. Então Deus havia falado para a mulher e para o homem: se vocês comerem do fruto, vocês morrem. No dia em que vocês comerem, vocês morrerão. E de fato foi o que aconteceu, porque no dia em que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram. Aí você que está em casa, talvez você que não conheça a palavra de Deus, vai dizer assim: mas como eles morreram se eles continuam? E a Bíblia fala que eles ainda viveram centenas de anos. Você sabe que a morte para Deus é separação. A morte no contexto bíblico não é extinção, mas sim separação. E no momento em que o homem e a mulher comeram do fruto, eles não morreram fisicamente, eles tornaram-se mortais. O corpo passou a entrar em corrupção ou decomposição, mas no espírito eles morreram imediatamente, porque imediatamente eles foram separados de Deus. A morte espiritual entrou no mundo naquele exato momento. O homem e a mulher morreram no exato instante, morreram espiritualmente, no exato instante em que eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal, do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Naquele momento eles morreram espiritualmente. Tanto assim que logo em seguida eles sentiram medo, porque ouviram a voz de Deus. Esse medo já era o sentimento de desproteção, já era o sentimento de abandono, já era o sentimento de separação do seu Criador, algo que eles nunca haviam experimentado antes. A morte entrou, e o homem então e a mulher foram julgados e condenados no Éden. Mas você sabe que para haver um julgamento tem que haver uma lei, e a lei foi exatamente essa. A lei foi: não coma, porque se você comer, você morre. Como a mulher e o homem desobedeceram, então instaurou-se um tribunal, e eles foram julgados, condenados, e a sentença imediatamente executada. A morte entrou no mundo, e eles se tornaram mortais. Amém? Lá em João 3,36, veja o que está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que está escrito aqui? Aqui está escrito que Deus, o homem foi julgado lá no Éden, e aquele que não tem a Cristo, esse permanece morto. Porque a Bíblia fala, nós morremos no Éden. O ser humano nasce morto, morto nos seus pecados e delitos. Davi vai falar no Salmo: em iniquidade fui formado, em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Nós já nascemos já sobre
a égide do pecado, com o DNA do pecado em nós, porque isso se passa de geração em geração, e isso faz parte da sentença prolatada por Deus lá no Jardim do Éden. A morte, ela é passada de geração em geração sobre os filhos de Adão e Eva, ou seja, toda a raça humana, porque se eles foram o primeiro casal que existiu. O segundo juízo que se estabeleceu de Deus em relação à humanidade foi no Gólgota, lá no Calvário. Só que lá, queridos, foi um pouco diferente. Na verdade, foi bastante diferente. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, talvez você já tenha lido esse versículo várias vezes, mas eu quero te levar a enxergar algo que talvez você não tenha visto nesse versículo, ou não tenha prestado atenção. Em 1 Timóteo 3,16 está escrito assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. A Ele a glória. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito aqui. Esse, aqui no texto de Timóteo fala, é Jesus, é Cristo. E ele diz, dentre outras coisas, que ele foi justificado em espírito. O que significa isso? Para que ele tenha sido justificado, porque a palavra justificar significa tornar justo. E para que alguém seja tornado justo, ele precisa ser julgado. É preciso que se instaure um juízo para que ele se torne justo. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus foi julgado. O juízo de Deus se instaurou sobre Jesus, não por causa dos pecados de Jesus, mas porque naquele momento ele era o homem, o filho do homem, representante de toda a raça humana, desde Adão até o último ser humano que vai nascer na terra, sabe Deus quando. De toda a raça humana, Jesus era representante. Então ele estava ali sendo julgado como representante da raça humana, meu, seu e de todos aqueles que já viveram e que ainda vão viver. Deus então instaurou um tribunal. Só que, apesar dele estar levando os pecados da humanidade, está sendo julgado por eles, pelos pecados da humanidade, diz a palavra de Deus que a morte não pôde retê-lo, porque não havia pecado em Jesus. Ele foi então achado inocente. Jesus foi julgado e foi absolvido por aquilo que ele fez, mas ao mesmo tempo ele pôde ser julgado também e levar e redimir os nossos pecados, porque ele levou sobre si, ele levou embora sobre ele todas as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje nós temos a redenção por causa do julgamento de Jesus, o justo. Ele sim é o justo. Ele foi julgado e foi achado justo. A humanidade inteira é injusta, mas só Jesus, o único homem que pisou na terra justo, sem pecado, que cumpriu toda a justiça de Deus, foi julgado sim, mas foi achado justo, foi absolvido. Esse foi o segundo juízo. O primeiro juízo foi um juízo para condenação, mas o segundo juízo não foi um juízo para condenação, foi um juízo para absolvição. E hoje, eu e você temos vida, somos perdoados por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque ele, o justo, foi achado justo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: portanto, agora, nenhuma, eu quero que você repita comigo, nenhuma condenação
há. Nenhuma. Repete, nenhuma. Condenação há. Sobre quem? Sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação. Queridos, o que está escrito aqui é o seguinte: Deus vai julgar de novo a igreja, vai julgar de novo a você, que é servo de Deus. Deus vai te julgar? Não vai, porque está escrito na palavra de Deus que não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles já foram julgados e foram achados justos, não pelas obras que eu e você fazemos, mas pelas obras do santo, do justo, do perfeito. Por causa das obras dele, de justiça dele, nós somos achados justos. A partir do momento em que você crê no Senhor e entrega a sua vida, como está escrito lá em Romanos 10, 8, 9, está escrito que se com a boca nós confessarmos a Jesus como Senhor, e com o coração nós crermos, seremos salvos, porque com a boca se faz confissão para remissão de pecados, e com o coração se crê para justiça. Justiça. Ou seja, a justiça, a nossa justiça, como diz lá a palavra de Deus, para Deus é como um trapo de imundície, mas a justiça do justo, essa é realmente a única que pode nos redimir e nos levar para o céu. Essa pandemia então veio sobre a igreja. Você está sendo julgado por Deus, o juízo de Deus está sobre. Quantos homens, mulheres, crianças de Deus morreram também dessa praga? Várias. Você acha que foi Deus julgando essas pessoas? Não foi, querido. Deus não está julgando ninguém agora. Ainda não é hora de julgar mais ninguém. Na verdade, o juízo de Deus foi instaurado lá no Éden. Depois, no Gólgota. Primeiro para condenar. Segundo para absolver. Mas a palavra de Deus diz também que aquele que não tem Jesus, que não crê em Jesus, ele continua morto. Morto. O julgamento permanece. Deus não vai julgar novamente. O julgamento persiste. A condenação, a sentença foi prolatada no Éden. Eu e você, hoje, você que me assiste em casa, tem a possibilidade de ser redimido, de ser perdoado, de ser absolvido dos teus pecados. Mas só existe uma maneira: é entregando a vida para Jesus. É crendo no santo, é crendo no justo, não nas tuas obras, não na caridade que você faz, não na tua bondade, não na tua correção, não porque você anda direitinho segundo as leis do homem. Não é por isso que você é justificado, não é assim que você obtém a redenção e o perdão de Deus, não é porque você vai à igreja todo dia. É se você crê no santo, é se você crê no justo, é se você aceita para a tua vida o sacrifício que Ele fez, e você entrega a sua vida a Ele. Só assim nós nos tornamos justos. Só dessa maneira. E aquele que não quer, tem toda a liberdade, porque Deus não tolera a liberdade de ninguém. Cada um de nós temos liberdade de escolha, de decidir, de julgar entre o que vamos fazer ou não. Você tem a liberdade de escolher ser justificado, ser redimido diante de Deus. Mas se você não quiser, é você quem vai arcar com as consequências disso. O teu julgamento permanece o mesmo que o meu, antes de eu entregar minha vida para Jesus, de todos nós, de todos os seres humanos que nascem nessa terra. Ou seja, permanece a condenação. Amém? Aleluia. Mas há ainda um terceiro julgamento, e a gente já está encaminhando aqui para o fim. Terceiro julgamento, que esse terceiro julgamento, na verdade, ainda não aconteceu. É um julgamento que ainda vai acontecer. E mais, esse terceiro julgamento não é um julgamento para condenação, porque a condenação, como eu disse, já ocorreu lá no Éden. Não é um julgamento para determinar a morte de ninguém, porque a morte já foi decretada no Éden. Você concorda comigo? Amém? Esse julgamento já houve. Haverá um terceiro julgamento, e são só esses três. Três julgamentos a que a Bíblia se refere em relação à raça humana. Tudo isso para que você perca o medo
e não entenda de forma equivocada que Deus está julgando a humanidade hoje por causa dessa pandemia, porque não está. Terceiro julgamento está em Apocalipse. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, que eu gostaria de ler com você, você que está em casa também, se tiver uma Bíblia na mão. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler do versículo 11 ao 13. Apocalipse capítulo 20, nos versículos de 11 a 13. Está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados. Repita comigo: e os mortos foram julgados. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E versículo 13 para finalizar. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Deixa eu te dar uma explicação sobre que julgamento é esse. Esse julgamento, como eu disse, não é um julgamento para a morte. A condenação aqui não diz respeito à morte, até porque o próprio texto vai dizer que quem está sendo julgado aqui são mortos. Ou seja, não é a igreja que vai ser julgado. Não se preocupe, porque você não vai ser julgado. Nós não seremos julgados. Nem tampouco os mortos vão ser julgados para serem mortos, condenados à morte novamente, porque eles já estão mortos. Esse julgamento aqui é um julgamento diferente. Deixa eu dar um exemplo prático e humano, para que você possa entender o que está escrito aqui. No Brasil, a lei penal, ela estabelece que nos crimes dolosos, ou seja, intencionais, contra a vida, o acusado é julgado por um tribunal do júri. Ok? Tribunal do júri. Mas, apesar dele ser julgado por um júri popular, chamado júri popular, tribunal do júri, na sessão de julgamento há também um juiz togado, um magistrado, que conhece as leis, porque o tribunal leigo, o tribunal do júri, o júri popular, aqueles não conhecem a lei, eles nem precisam conhecer, eles precisam se ater aos fatos que são trazidos ao processo, e ali entender os fatos, pesar os fatos e julgar o acusado, se é culpado ou se é inocente, só isso. O tribunal de júri, o que ele faz é isso, é estabelecer, segundo as provas do processo, se aquele réu é inocente ou é culpado daquilo que ele fez, se ele vai ser condenado ou absolvido, amém? Mas e o juiz? O juiz está lá, o juiz existe, o juiz faz parte daquela sessão, de todo aquele processo, e o juiz ele também julga, mas ele julga de uma outra maneira. Quem absolve ou condena é o júri popular. São eles que dizem se o cara é culpado do que ele fez, do que ele é acusado, ou é inocente. Essa é a sentença. A partir dessa sentença do júri popular, agora entra a figura do juiz togado. Então agora o juiz togado, ele vai fazer aquilo que a doutrina, que a lei chama de dosimetria da pena, ou vai fazer a gradação da pena. O que é isso? Que nome esquisito é esse? Ele vai simplesmente pegar circunstâncias atenuantes, circunstâncias agravantes, qualificadoras, vai pegar vários aspectos do processo, né? O que o cara fez, qual foi a intenção, se havia concurso, se havia outras pessoas ajudando, enfim, vários aspectos objetivos e subjetivos do processo, vai juntar, botar tudo aquilo num liquidificador, e agora sim, diante de uma condenação, porque se ele foi absolvido, amém, o juiz não faz mais nada, o juiz togado só diz vai com Deus,
Deus abençoe, vá na paz. Mas se ele é condenado, o juiz entra em ação. E agora o juiz vai fazer a dosagem da pena. Então ele vai pegar tudo isso que eu falei, botar dentro desse liquidificador jurídico, pelo crivo dele, e vai então somar, diminuir, tirar, colocar, tudo isso, e vai dizer assim: fulano então foi condenado diante disso, daquilo, a 20 anos e 3 meses de reclusão, e etc. E por aí vai. Vocês entenderam? A figura do juiz togado, no processo de crime contra a vida, doloso contra a vida, é só essa, é dosar a pena. Ele conduz o processo, toda a instrução processual, mas no final o que ele faz é só isso: dosar a pena, estabelecer qual é a pena que ele vai pegar, se o júri o condenar. Queridos, aqui no grande trono branco, esse terceiro e último julgamento da humanidade, o que acontece é exatamente isso. A condenação, a sentença condenatória já foi dada no Jardim do Éden. Os mortos já foram julgados lá. É como se o tribunal de júri já tivesse determinado no Éden que a humanidade estava condenada. Mas agora, no grande trono branco, o juiz dos juízes vai fazer a dosimetria da pena. E ele vai então pegar agora, em relação a todas as obras que esse camarada que está morto fez. Porque Deus é correto, Deus é justo, querido. Não é justo, pense comigo, não é justo que uma pessoa que é um estuprador, assassino, que não tem misericórdia de ninguém, um cara que passou a vida inteira fazendo maldade, que não tem temor nenhum a Deus, seja condenado por uma pessoa, junto com uma pessoa, e tenha a mesma sanção, a mesma pena, que alguém que foi correto a vida inteira, mas que o coração endureceu e não entregou a vida para Jesus. Não tem condição de ir para o mesmo lugar e sofrer a mesma penalidade. E é exatamente isso que o grande trono branco faz. Ele dosa a pena. Ele leva em consideração todas as obras que os ímpios fizeram, e então o juiz dá a sentença. Agora não para condenar ou absolver, mas sim para determinar a pena que ele vai ter que cumprir pela eternidade. Você está entendendo? Esse é o grande trono do branco, e é o terceiro e último julgamento do homem. Então saiba de uma coisa, para que você aquiete o teu coração: Deus não está com raiva de você. Deus não está com raiva de você que está me assistindo pela internet. Deus não está irado com você. Deus não está te julgando ou julgando a humanidade coletivamente pelas coisas absurdas, porque convenhamos, as coisas estão cada vez mais absurdas no Brasil e no mundo, né? O mundo, tenho dito várias vezes aqui em casa, que o mundo está ficando um lugar chato de se viver, né? O mundo está ficando cada vez pior. O cerco contra a igreja, contra os princípios cristãos, estão ficando cada vez mais difíceis, mais apertados. Está ficando um lugar difícil de se viver, não tenha dúvida disso, e não creio que vai melhorar. Eu acho que vai piorar, porque também é bíblico. Mas nem por isso Deus está te julgando, a mim, a você, ou mesmo aquele que não conhece Jesus. As coisas, elas têm um encadeamento, porque o próprio homem está buscando isso. Amém? Deus abençoe. Houve apenas 2 julgamentos até agora, isso precisa ficar claro. O bispo Robson vai falar aqui, nos ajudar. 2 julgamentos, o primeiro é do Éden. O julgamento no Éden e depois o julgamento no Calvário. Aí você diz assim: não, mas a Bíblia está cheia de palavras e expressões julgar. Por exemplo, Santa Ceia. A Bíblia fala: não examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que tome e coma desse pão e beba desses cálices, porque o que come e bebe indignamente, bebe para a sua própria condenação. Que condenação é essa? Essa condenação é a condenação de Adão, irmãos. Quando eu rejeito a graça, eu saio debaixo da cobertura do sangue de Cristo. Porque quando a gente diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Tem gente que acha que quando você examina, você não pode comer. Eu já falei isso aqui na Santa Ceia. Isso aqui tem que ficar muito bem claro para quem nos ouve, e eu respeito todas as opiniões, mas isso é o que eu entendo, e o senhor também, da Bíblia Sagrada. Porque se a graça é graça, ela vai me perdoar e vai me fazer digno, não eu em si, mas por causa da obra de outrem. Como diz a Bíblia, a obra de Cristo. É por Ele, porque por mim eu não mantenho a aliança firmada.
Se depender de mim, essa aliança sempre é quebrada. Pastor Alexandre pregou isso aqui na terça-feira com muita propriedade, de uma outra abordagem, mas falou isso, né? Por quê? Porque essa aliança é de Deus homem com Deus Deus. A Bíblia diz que Cristo morreu reconciliando o mundo consigo mesmo. É lindo isso. Ele não reconcilia o homem com Adão, ele não reconcilia o homem com Paulo, ele não reconcilia o homem com Pedro, ele não reconcilia o homem com João, ele não reconcilia o homem com Tiago, ele não reconcilia o homem com Barnabé, por mais que tenham sido, nem com Daniel, ele reconcilia, ou seja, ele une e reúne consigo mesmo. A aliança é do homem Deus com Deus que se assenta no trono. Como se dissesse assim, vamos imaginar que o Robson aqui, coloca aqui o microfone para não dar microfonia, Robson. Imagine que você é Deus e o pai, você é mais velho, né? O pai, imagina aqui que eu sou filho. Então, quando eu digo assim, olha, minha obra foi feita, a minha obra foi consumada, eu morri na cruz, a condenação de Adão está anulada, a humanidade vai ser salva, os nomes serão escritos no livro da vida, porque eu sou perfeito, eu sou santo, separado dos pecadores, vivo e vivo para todo sempre. Satanás está pisado, sua cabeça está esmagada. Diz assim, a aliança está firmada. Aí já. Ninguém quebrará essa aliança. Sabe por quê? Porque o pai não quebra aliança com o filho, nem o filho com o pai. Por isso Jesus disse na cruz do Calvário, quando ele já estava prestes a morrer, né? Ele disse, está consumado. Irmãos, não há mais o que fazer. Acabou. Aí as pessoas que não entendem o que é graça, Bispo Paulo Moura, as pessoas que ainda não entenderam o que é graça, dizem assim, então eu posso pecar, eu posso viver em pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Graça não é licença para pecar. É isso mesmo. Posso repetir? Graça não é licença para pecar. Veja, quanto mais você entender a graça, mais você fugirá do pecado. Você vai dizer assim, não, tudo é pela graça, então posso ir para o pecado. Não entendeu o que é a graça ainda. Não entendeu, sabe por quê? Porque eu nunca vou frustrar o coração do meu pai. Eu nunca vou frustrar o coração de Deus. Ele morreu por mim, deu a sua vida por mim, e eu vou me entregar ao pecado? Eu não me entrego, por quê? Porque eu estou em aliança através de Cristo com Deus. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo em outras palavras assim, o que eu precisava fazer pela humanidade, para que o homem nunca mais rompesse a sua aliança com o Pai, foi feito. Está terminado, está consumado. Ninguém mais pode quebrar. Porque todas as alianças que Deus fez com a humanidade, que desde Adão, passando por Noé, Abraão, enfim, por aí afora, todas, sem exceção, foram quebradas. Só a aliança, por isso é a nova e eterna aliança no sangue dele. Amém? Só aqui para eu não me esquecer, em relação ao que você falou da questão do homem estar, na verdade, tudo que está acontecendo é consequência, e as pessoas reclamam, consequência dos erros do homem, né? A palavra de Deus diz o seguinte, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? É juízo de Deus? Não, é consequência do pecado. Amém? Exato, isso precisa ficar muito bem compreendido. Agora, tem uma questão que muitas pessoas, nós não vamos citar aqui para não tomar muito tempo, que são textos um tanto que numerosos, que acham que Tiago e Paulo, quem está entendendo, quem está situando aí bem? A gente está correndo muito ou está legal? Está legal? Tá? Dá dando para entender bem? Senão a gente esmiuça mais um pouco. Isso aqui é uma aula, né? É um painel. Olha aqui para mim, ó. Existem pessoas que acham que a doutrina de Tiago se conflita com a doutrina de Paulo. Não se conflita. É necessário que você tenha um pouquinho, às vezes, ter um certo conhecimento dos idiomas originais nos quais foram escritos, para que você desfaça algumas dúvidas. Por exemplo, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Não é isso? A fé sem obras é morta, em outras palavras, que as obras justificariam o homem. E Paulo diz que
obras nenhumas jamais justificarão o homem. Ninguém será justificado pelas obras, diz Paulo. Aí você diz assim, então os dois se conflitam? Não, de maneira nenhuma. A gente tem que entender que essas obras das quais Tiago fala são resultados de uma fé ativa. Deu para entender? Eu não estou filosofando não, o filósofo está ali. Essas obras são resultados de uma fé ativa, ou seja, se eu creio em Cristo, eu quero fazer boas obras. Se eu creio em Cristo, eu vou amar o meu irmão. Até porque... Se eu creio em Cristo, eu vou ajudar o necessitado. Sim ou não? Sim, e até o próprio Paulo fala que nós fomos salvos para as boas obras. Exato. Não fomos salvos. A Bíblia diz, essa parte é muito... pela graça sois salvos, isto não vem de vós, ou seja, não tem participação humana. O homem é incapaz, o homem é inabilitado. O homem não tem condição de se intrometer no processo da salvação. O processo da salvação, ele é divino, unicamente divino. Divino, unicamente divino. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Você tem que ser eternamente grato ao teu Deus. Você deve ser fiel a Ele. Nós temos que ser fiéis a Ele, porque Ele foi o único que poderia nos salvar ao enviar um representante da raça humana pura. Porque Adão pecou. Quando Adão peca, aí o salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Por quê? Porque a junção do DNA humano, ou seja, entre um homem e mulher, estava corrompido com o pecado. Alguém tinha que nascer santo. Alguém tinha que nascer puro. A linhagem tinha que ser pura. E aí o que acontece? A união não é entre um homem e uma mulher. A união é entre o Espírito Santo e uma mulher, através de uma semente masculina. Quem entende, irmãos? Não houve ali a fusão de um homem em pecado com uma mulher com pecado. Aí você diz assim, então Maria era sem pecado? Não, Maria tinha pecado, mas Cristo não tinha. Então Cristo quebrou, Ele quebrou o processo da genealogia pecaminosa. Ele quebrou a herança adâmica, Ele quebrou a maldição do pecado. E quando Cristo nasceu, os céus vibraram e os anjos cantaram. Houve festa no céu e houve festa na terra. Foi algo histórico. Jamais alguém poderá se esquecer desse. É lindo isso demais. Pastor Paulo Reis, que coisa magnífica é a gente saber que hoje nós não estamos mais sob a maldição da lei. Não estamos mais, não é? Então, se é dessa junção santa nasceu o santo, aquele que em ti haverá de nascer, disse o anjo para Maria, será santo, separado dos pecadores. Ninguém pode acusar. Quem me acusa de pecado, pastor Marcos? Já dizia ele. Que coisa linda. Quem me acusará de pecado? Eu quero ver que alguém aqui que se levante para dizer algum pecado que eu tenho. Cristo não tinha pecado, Ele nunca falou uma palavra pecaminosa, Ele nunca se precipitou, Ele nunca tomou uma atitude incorreta. Ele é santo, Ele é puro, Ele é separado dos pecadores, Ele é perfeito, Ele é imaculado. Por isso que nós o adoramos, irmãos. Nós não estamos aqui adorando um homem comum, não. Nós estamos adorando o Salvador santo e separado. Então Ele podia se dar em sacrifício. Porque a Bíblia não diz que ele pecou, a Bíblia diz que ele se fez pecado. Não foi o pecado que o tomou, ele que se fez. Outra coisa que a gente precisa entender, Bispo Robson, o senhor falou aqui isso em outras palavras, é o seguinte, quando Cristo morre, ele morre não porque a morte tinha domínio sobre ele, que a Bíblia diz que a morte nunca teve domínio sobre Cristo. Nem quando ele vivia aqui na terra durante o seu ministério terreno, você sabia? Ele só disse assim, não, ele dizia para Maria, para os discípulos, dizia, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Por quê? Porque ele sabia. E quando chegasse a hora, a morte não iria detê-lo, a morte não iria pegá-lo, ele iria se entregar. Eu glorifico a Deus. Ele disse assim, ninguém tira a minha vida. Sabe por que ninguém tira a vida dele? Porque ele nunca pecou. Se ele nunca pecou, ninguém nunca reclamou a justiça de Deus. Satanás nunca teve autoridade para chegar diante de Deus e dizer, o teu filho pecou. Por que ele não tinha autoridade? Porque ele não dava legalidade.
Sabe por que Satanás nos ataca hoje? É porque a gente dá legalidades para ele. Agora Cristo não deu nenhum 0. Satanás batia na porta na cara do diabo fechada. Ele fechava todas as legalidades. Ele fechava todas as acusações que Satanás vinha com relação a ele. Monte da Transfiguração, leva ele, primeiro o cenáculo, depois antes o deserto, depois o pináculo do templo, depois o monte, e Cristo ali, ó, Cristo em cima, Cristo firme, ele tentando a Cristo, e Cristo não cedia, porque ele é perfeito. Sabe o que Satanás queria que Jesus fizesse? Ele queria que Cristo se rendesse a ele, para ter o domínio do mundo logo. Para que Calvário? Você vai passar por uma morte, você pode ir por um caminho mais fácil. Eu conheço todos os reis do mundo, eu domino sobre eles. Adão me deu de mão beijada, você é o santo aí, o filho de Deus. Então se você quiser logo ter isso tudo, não é preciso nem ir para o Calvário não. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Murro na cara do diabo. Nós estamos aqui nessa manhã, o bispo Robson vai falar, porque senão esse assunto aqui me toma mesmo. Nós estamos aqui porque nós somos vencedores, irmãos. Veja, o mundo passa por crises e a igreja passa por crise, mas nós não estamos em crise. A crise é que passa por nós. A crise passa por nós, mas a igreja não, o mundo está em crise, mas a igreja não está em crise. A igreja está em Cristo. Eu quero que vocês tenham bom ânimo, porque em mim vocês vão ter paz. Eu venci o mundo. Pode aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga lá. Amém. Querido, só para fazer um adendo ao que o apóstolo Jessé falou. Ele disse que Jesus falou que ninguém tiraria a sua vida, Ele mesmo a daria, não é verdade? Então ele foi para a morte porque ele quis ir para a morte, porque ele precisava ir à morte. E não só morrer, ele também precisava ser julgado pelos seus pecados, como eu disse aqui ainda há pouco. Não. Jesus precisou morrer e ser julgado pelos pecados da humanidade, porque ele veio como homem para ser representante da raça humana, de toda a raça humana, senão não haveria redenção dos pecados. Então foi necessário, e João 3,16 ele vai falar a razão pela qual o próprio Deus se fez homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não volte a ser julgado, não morra, mas tenha vida eterna, e seja restaurado o seu relacionamento com Deus, amém? Lindo, irmãos, lindo nós percebemos isso. Algo que as pessoas me perguntavam geralmente no seminário é o seguinte: se Cristo não tivesse, veja, esse seminário é para abrir a nossa mente, né? Veja, nós não exigimos a concordância de todos. Há pessoas que, aliás, discordar, veja, Deus não criou dois seres humanos iguais. Você pode pensar parecido com alguém, mas não igual. Porque cada mente, já dizia o filósofo, é um universo. Cada mente é um universo. E Deus criou a si mesmo, né? Agora, não pode haver discórdia. Essas duas palavras, pastor Marco Aurélio, você que tem um conhecimento aí da etimologia das palavras, tem dois significados diferentes. Discórdia é uma coisa, discordância é outra. Eu posso discordar. Discordância, eu divergir de uma opinião, isso é lindo, não tem problema. Agora, discórdia é quando você tem contenda, quando você divide, quando você machuca, aí é discórdia. Inclusive a Bíblia diz, não semear discórdia. Agora, divergência de opiniões existe. Então, se Cristo não tivesse morrido, vamos imaginar, olha aqui para mim, vamos fazer um exercício de raciocínio, tá? Quero levá-lo ao raciocínio, ao exercício do raciocínio. A igreja precisa amadurecer, todos nós precisamos pensar fora da caixa, como se diz, até da caixa teológica, né? Então, vamos lá, porque a teologia, veja, a teologia é algo dogmático, irmãos.
que é dogmático? É humano. As interpretações são humanas. Existem coisas que os homens interpretam. É a dogmática que a gente chamava antigamente. Teologia depois passou para ser sistemática. Os outros seminários falam teologia dogmática. Mas vamos fazer o raciocínio da teologia prática, do cristianismo prático. Vamos lá. Me respondam, e eu quero ver, infelizmente, as pessoas na internet podem usar o chat aí, né? O chat está aqui. Eu quero provocar um pouquinho vocês. Posso provocar? Sim ou não? Posso? Se Cristo não tivesse morrido, aliás, se Cristo não tivesse ido à cruz e entregue a sua própria vida, ele morreria como um ser humano qualquer? Vou melhorar a pergunta. Vou reformular o questionamento. É para os professores pensarem bem aí. É mexer com vocês também. Mexer contigo agora. Se Cristo não tivesse morrido aos 33 anos de idade, teria Cristo envelhecido? É apenas para abrir a mente. Quem acha que ele teria envelhecido, levante a mão. Por exemplo, se Cristo tivesse morrido na cruz aos 65 anos, ele estaria com a aparência de um homem de 65 anos? Sim ou não? Quem acha que sim, levante a mão. O envelhecimento, olha aqui, ó, o envelhecimento é resultado do pecado. Homem sem pecado. Portanto, sem pecado, Cristo, lógico que é uma hipótese, porque ele não teria feito isso, mas se ele tivesse morrido aos 65 anos, Cristo não teria envelhecido. Sabe por quê? Porque ele nunca pecou. Ele teria amadurecido, mas não envelhecido. O envelhecimento é resultado do processo, até mesmo celular, de envelhecimento. E Cristo não passou. Mas Cristo dormia. É outra coisa, porque Adão dormia também. Adão não tinha pecado e dormia. Cristo dormia. Agora, você já viu Cristo com febre? Não. Me deem um texto que diz que Cristo estava doente. Estava? Não. Você não vê nenhum registro na Bíblia de Cristo com febre, Cristo gripado, Cristo doente, Cristo sem ânimo, Cristo fraquinho. Ele só deu essa chance às enfermidades tomarem parte do seu corpo quando ele se entregou. E ele fez isso por espontânea vontade. Por quê? Porque se Adão não pecasse, Adão não teria envelhecido. E Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão é da terra, mas o segundo é do céu. Amém. Sobre isso, apóstolo. Quem pode aplaudir a Cristo? Se alguém aqui, algum professor, não agora, por favor, né? Mas depois quiser me desafiar biblicamente, eu estou aqui pronto. Agora, eu não encontro na Bíblia, você encontra na Bíblia? Não teria, porque ele não passou pelo processo genético do pecado, não houve mistura. Quem entende, irmãos? Amém. O homem passou a morrer, disse o bispo Robson muito bem, ele passou a morrer no dia em que ele pecou. No dia que ele pecou, as suas células começaram a morrer. No dia que ele pecou, ele começou a se debilitar, a envelhecer, a enfraquecer. Tanto é que mais para frente Deus suspende a questão da alimentação de ervas, de frutas, de coisas assim mais naturais para animais. Por quê? Porque o homem ficou enfraquecido, precisava de proteínas, né? Precisava de dosagens mais fortes de vitaminas, porque a geração do homem se corrompeu. Você já parou para pensar na palavra geração? Geração no inglês é generation, é mais até fiel à questão lá do princípio, gene. Quando a Bíblia fala de generação, generation ou geração, fala na capacidade da perpetuação da descendência, é um processo geracional, gestacional. Quem entende? Está dando para entender ou estou falando muito difícil? Estou falando em inglês, não? Tem que dar um glória aí para animar os preletores aqui.
Então a gente tem que entender essas questões. O seminário é para isso, para abrir a nossa mente e a gente ver o quão grande é o nosso Cristo, quão poderoso, quão amoroso, quão gracioso esse Messias. Eu amo. Quem ama? Quem ama aí? Amém. Quem ama? Querido, só para em relação a isso que o apóstolo acabou de dizer. Você tem que ensinar. A Bíblia fala, né, está escrito na palavra de Deus: o meu santo não verá a corrupção. Muito bem lembrado. O meu santo não verá corrupção. Exatamente. Essa corrupção não era só a corrupção do túmulo, da morte. Era a corrupção humana decorrente do pecado em relação ao envelhecimento. Porque, como bem disse o apóstolo Jessé, e isso é confirmado hoje cientificamente, porque cientificamente já é visto, né, em relação à pesquisa genética, etc., que a maturidade, a plenitude da maturidade humana, ela acontece entre os 30 e 33 anos, nessa faixa etária. A partir daí, começa o processo de envelhecimento ou corrupção. Você não cresce mais, não progride mais, você não evolui mais, você só envelhece. Daí para frente você vai decrescendo. Você vai crescendo até um ponto e dali em diante você já não cresce mais. Não existe mais uma evolução. Você só começa num processo de envelhecimento, que é a decomposição. Por isso Jesus, ele não, da mesma forma que o apóstolo crê, e é, ao meu ver, bíblico, por causa do texto que eu acabei de citar, o meu santo não verá a corrupção, eu não acredito que Jesus fosse envelhecer. Ele cresceu, amadureceu e foi até a plenitude dessa maturidade. Dali para frente ele ficaria com a mesma aparência, direto. Aleluia. Queridos, domingo que vem, temos algum tempinho, domingo que vem, esse assunto vai se aprofundar, né? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse grande trono branco. Aliás, uma coisa que a gente precisa também explicar é o seguinte: quando o bispo Robson diz que não haverá mais julgamento para nós, as pessoas podem lembrar, e o tribunal de Cristo? E o tribunal de Cristo do qual o apóstolo Paulo fala? O tribunal de Cristo, eu acho que ele falou também entre linhas aqui no intertexto, ou no subtexto de suas palavras, o tribunal de Cristo é digamos assim, um ajuntamento para premiação, recebimento de galardão. Não tem nada a ver com salvação, irmãos. Nada a ver com salvação. É com um galardão. Ou seja, a pessoa que passou a vida toda evangelizando, ajudando os pobres, ajudava o irmão, o outro, essa pessoa vai ter um galardão que o outro que não fez nada, desculpa a expressão, não fez nada, se salvou na ponta da linha ali, só pelo sangue mesmo, né? Não pode receber o mesmo galardão da pessoa que foi humilde, que orava mais. É o mesmo princípio da condenação. Mais. Exatamente. Da mesma forma que Deus é justo ao condenar, Ele é justo ao galardoar. E tem gente que acha assim, esse negócio de troféu, irmãos, a Bíblia não diz exatamente que troféu é esse. Deve ser coisa muito sublime. Nós não temos condição de descrever. Aí sim entra uma linguagem que nós não podemos atingir, né? Mas o que Cristo falou para o jovem rico, professor Marco Aurélio? Ele disse assim: vende tudo que tens, reparte entre os pobres. Não mandou dar aos pobres. Tem gente que acha que Cristo mandou ele ficar pobre e dar tudo para todo mundo. Não foi. Ele falou reparte. A expressão no grego ali é repartir. Repartir é uma coisa, dar é outra. Ou seja, você vai repartir, não é que você vai ficar, né, zerado. Não, você vai repartir, vai ajudar todo mundo. Você é rico. E terás um tesouro no céu. Olha aqui, gente. A economia no céu vai continuar. Haverá graus de pessoas mais honradas do que outras nesse sentido. Todo mundo é salvo, todo mundo vai ver Deus, todo mundo vai... Eu vou primeiro dar a volta ao redor do trono. Eu já combinei com o Miguel, né?
Eu combinei com o Miguel, assim que eu chegar lá, Cristo me arrebatar, eu vou ter uma reunião com o Miguel. Não é muito tempo não, 5.000 anos de reunião com ele, porque lá é eternidade, não precisa falar pouco tempo, são 5.000 anos que eu quero uma reunião com o Miguel e o Gabriel, e eu quero ser o primeiro a dar volta ao redor do trono. Eu quero ser antes de você, ou você quer ser antes de mim? O importante é que todos nós estaremos lá para adorá-lo, para marchar, para adorar, para nos prostrar, né? É apenas para brincar. Então, esse tribunal, ele não é julgamento, porque o senhor já disse que só tem 3. Então, isso não pode ser julgamento. E nenhum julgamento na Bíblia, veja, algumas pessoas podem fazer um outro levantamento. É mais uma vez exercício do raciocínio. Irmãos, deixa-me dizer, inclusive, uma coisa para os professores aqui, que inclusive quero pedir licença ao meu querido pastor Alexandre para falar o que Deus, eu creio que Deus lhe usou aqui na sexta-feira. Posso transmitir o que Deus lhe usou? Sim ou não? Não puder, eu não falo. Deus lhe usou. Posso abrir um parênteses? Posso. Vamos voltar ao assunto do juízo? Posso abrir um parênteses? Eu tenho uma palavra para os professores aqui. Não precisa abrir não, depois você lê, tá? A palavra para os professores e para aqueles que nos assistem também, mas principalmente para os mestres. Para os mestres, está aqui, ó. Temos assim, depois eu digo onde está para você não abrir aí. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia, repita, candeia. A palavra profética, ela traz luz. A palavra profética, ela traz iluminação. A palavra profética, ela traz despertamento. E a palavra profética, ela traz confronto. Quando nós estamos falando da graça aqui, nós não estamos querendo dizer que nós temos que viver uma vida como o mundo vive, irmãos. Porque se a gente entendeu graça, a gente não vai viver como o mundo vive. Se a gente entender o que é graça, a gente não vai se entregar ao pecado. Que o grande problema não é pecar, porque todos pecam. O grande problema é viver no pecado. Parte da igreja está vivendo no pecado. Eu digo aqui com isso como um tremor no meu coração e temor. Por quê? Porque parte da igreja está dormindo. Parte da igreja está acomodada. Esse seminário, mesmo com a pandemia aí, tinha que estar cheio, irmãos. Tem muito jovem dentro de casa que não tem idoso em casa, que é cheio de saúde e tem medo de sair de casa. Eu costumo sempre dizer isso, disse na outra, me parece que foi na live que eu fiz com meu irmão bispo nos Estados Unidos. Nós não precisamos nos expor ao perigo, mas também não temos que ter medo dele, porque se o medo nos aprisionar, a gente não vai fazer nada. Jó disse assim: o que eu mais temia me aconteceu. O medo, ele atrai coisas ruins para a nossa vida, por isso que a gente tem que expulsar o espírito de medo. E expulsar o espírito de pânico. Eu estou vendo aqui senhores aqui de certa idade, estão devidamente trajados ali, se cuidando, porque a Bíblia diz que nós temos que nos cuidar, mas eles estão aqui, mas não estão com medo, não estou vendo ninguém com medo aqui, eles estão glorificando a Deus. Então, irmãos, esse seminário, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, a gente não sabe quanto tempo, nós temos até o arrebatamento da mesma. Eu não vou arriscar dizer quando é, porque é impossível dizer. Agora aqui os sinais dizem que o contexto diz que a gente está no final dos tempos, nós estamos, concordamos? Então o que acontece? A palavra profética, Bispa Ana, Bispo Sérgio, pastor, Bispo Manuel Paulino, Bispo Valdeci, Bispo José Carlos, Pastor Martins, que entregou uma palavra muito abençoada semana passada aqui, e como todos os outros que partilharam o púlpito comigo aqui, nós precisamos entender que nós somos os profetas dessa geração.
E o profeta não pode ter medo de ferir susceptibilidades. O profeta não pode ter medo de confrontar. O profeta não pode ter medo se ele vai diminuir a membresia porque ele vai confrontar o pecado. Não pode, irmãos. Então eu quero passar isso para os professores. Quando vocês forem lecionar, não fiquem muito academicamente presos, teologicamente. Não falem aquilo que Deus mandar dentro do assunto que vocês tiverem. Traga a luz, e a luz desperta. Quando a pessoa está dormindo, se alguém dá um foco de luz, o que ela faz? Ela se levanta, ela acorda. O mundo precisa ser acordado e a igreja precisa ser despertada. A Bíblia diz que Satanás cegou o quê? Os olhos? Não. A Bíblia diz que Satanás cegou a mente. A Bíblia diz: o diabo, Deus desse século, cegou a mente. Ou seja, o entendimento dos incrédulos. Porque crente que é crente não podia estar dormindo, né? Mas está, muitos estão. Cegou a mente, por quê? Porque quando Satanás cega a mente, terreno difícil de ser reconquistado. Então, irmãos, qual é a arma de Satanás esses dias, Bispo Robson? Cegar a mente. Ele quer aprisionar a mente, ele quer capturar a mente. Eu tenho falado lá em casa, eu tenho um filho, não tenho idade para ter um filho muito velho, né? Bem novinho ele, minha filha aqui, mas eu tenho procurado passar para eles: não deixe Satanás cativar tua mente por nenhum tipo de instrumento, seja tecnologia de ponta, seja o teu celular, teu 4G, seja qualquer coisa, TikTok, toque-tique, tic-tac, seja o que for. Não deixe a tua mente ser capturada, porque a tua mente pertence a Deus. A tua mente é levada cativa a Cristo, somente a Cristo. Então nós, os profetas aqui, eu estou dizendo isso na autoridade do nome do Senhor. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Se levante e pregue aquilo que Deus te mandar. Se levante e fale aquilo que Deus te ordenar. Vocês estão entendendo, irmãos? Que o nosso papel é confrontar a igreja dorminhoca. Irmão, esse seminário é para sacudir mesmo, irmãos. Esse seminário é para balançar as estruturas do crente, é para tirá-lo da caixa teológica, social, mental. Então eu quero desafiar vocês, tenham o seu momento de oração. Viu? A minha esposa sabe aqui, eu tenho estudado praticamente 6 horas por dia. E não é fácil não, irmãos. E orando também, eu não estou dizendo isso aqui para me exibir, não, é porque há necessidade de a gente estar inteirado de tudo aquilo que está à nossa volta. Veja, o apóstolo Paulo, quando compareceu no Areópago, ele discutiu com as duas escolas filosóficas de maior notoriedade de sua época, com os epícuros ou epicureus e os estoicos. Paulo não era filósofo como é o Alexandre aqui, o pastor Alexandre, mas ele era um homem entendido porque tinha sido criado aos pés de Gamaliel. E ele vai e confronta os filósofos de sua época. Mas ele era filósofo? Não, mas ele tinha a autoridade profética de Deus para debater com qualquer um, em qualquer auditório universitário. Por isso que eu fico dizendo aos jovens, estudem mesmo, se formem, se preparem, porque vocês são os representantes de Deus e da igreja de Deus nos mais variados setores da sociedade. Agora, pelo amor de Deus, não se deixe encaixar com as doutrinações dos homens. Estude, não é? Logicamente que você vai ter que cumprir ali uma doutrinação para você passar, mas esteja sintonizado e antenado com a palavra de Deus. Quem está entendendo aí, irmãos? Me perdoe, eu estou tomando aqui um tempo do preletor, mas a gente está junto aqui. Então, o apóstolo Paulo, veja, existem 2 tipos de profeta. Deus está me dando isso aqui agora.
Dois tipos de profeta. Número um, o profeta para a igreja e o profeta para a sociedade. Vou repetir. Existem dois profetas no sentido do Novo Testamento. Estou dizendo profeta Isaías, Daniel, não. No Novo Testamento. Vocês sabem que Paulo era profeta. Era doutor, mestre, era apóstolo e profeta. Ele tinha esses três pelo menos. Já foi pastor também, mas passou apenas 2 anos em Corinto. Então, Paulo era um profeta para a sociedade, além de ser para a igreja. E outros eram profetas para a igreja. Por exemplo, um grande profeta se levantou. A Bíblia fala dos profetas. Eu não vou falar aqui, Atos capítulo de número 13. Profetas. Paulo, ele era um profeta. Então, Deus tem levantado vários profetas nos dias de hoje para a igreja. Profeta é forte. E você não tem que censurar. Nós não temos que censurar. A gente tem que apoiar. Porque eles estão falando em nome de Deus. Estão alertando a igreja. A Bíblia diz que o profeta leva uma candeia. Ele incendeia, irmãos. Mas muita gente não gosta. O que a gente vai fazer? Vai ficar sem gostar. Mas o profeta tem que pregar. O profeta tem que dizer que Deus não tolera o pecado, apesar de nos dar a sua graça. Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. Deus não negocia com o pecado. É verdade ou não é? Mas ele ama o pecador. Então, quando profetas são levantados aí para a igreja, às vezes até eles falam em punição e tal, não é que eles queiram dizer que tem um novo juízo, é porque a igreja dorminhoca precisa acordar. A igreja cochilante precisa acordar. A igreja acomodada precisa acordar, irmão. Sabe por quê? Senão o noivo vai voltar e esse povo dorminhoco vai ficar. Desculpa, porque eu sou especialista em fazer bagunça no púlpito. Mas então, não vai quebrar não. Se quebrar, o pastor Paulo Moura paga outra. Mas, veja, eu quero que você que me assiste pela internet aí, em qualquer parte do mundo, entenda aquilo, isso. E os professores aqui, viu, Bispo Robson? O senhor já sabe disso. Tenha liberdade neste púlpito de pregar a palavra. Os psicólogos que vão falar também têm autoridade. Você tem um conhecimento científico, técnico, mas você também tem uma coisa a mais. Você tem a inspiração do Espírito Santo. Você tem a chama de Deus na sua vida. Então fale mesmo que seja dentro do assunto que você domina. Então deixa-me concluir com essa palavra. Que brilhe a palavra profética em lugar o que? Tenebroso, ou seja, onde tem trevas, o profeta entra com luz, ele chega com farol. E quando ele chega com farol, esse farol, ele, se não tiver cuidado, você é cegado por ele. Ou você é cego ou você começa a ver outra vez. Mas Deus vai fazer você começar a enxergar, você vai acordar, você vai pular da cama, vai dizer assim, estava dormindo, mas não vou mais dormir. Como aconteceu lá com o filho pródigo. Não eu levantarei e irei ter com meu pai. Chega de comer comida de porco, chega de comer bolota de porco. Eu não fui criado para comer comida de porco. Eu não fui criado para viver de coisinha aí da grande mídia, lixo da grande mídia, que fala contra os princípios da família, que enche a cabeça do jovem dizendo que tudo é normal, é o novo normal, dizendo que não tem problema nenhum. Não tem problema sim. Nós estamos comprometidos com os ideais da palavra de Deus e com os princípios morais judaico-cristãos que nos foram passados nesses últimos 2000 anos. E não vai ser a mídia que vai destruir, não vai ser Hollywood que vai nos destruir, não vai ser nada desse mundo, desse sistema que vai nos tirar do foco. O nosso foco é Cristo. A gente está esperando Cristo, a gente está aguardando Cristo, a gente quer subir com Cristo, nada vai tirar o nosso foco. Nós vamos olhar para Cristo e somente para Cristo. Então, profetas de Deus aqui, professores, vocês são os profetas, falem mesmo. O pastor Martins falou semana passada, pois eu estava prestando atenção, o cálice e os 2 cálices, coisa profunda, pastor Martins. Os 2 cálices, o cálice da bênção, o cálice da unção e o cálice lá, que era o cálice do juízo. As pessoas não se atentam para esses detalhes que até no seminário a gente passa por cima. Que a Bíblia é um livro inesgotável, né? Passa por cima. Então, profetas, para terminar, preguem, profetizem, levem luz.
confrontem, mostrem, elucidem, iluminem, sacuda. Aí a Bíblia diz assim, ó, a palavra profética faz esse serviço, Bispo Robson, até, aleluia, até que a estrela da alva nasça. Nós só vamos parar de profetizar a partir de agora, quando a estrela da alva nascer de vez em todos os corações. Você pode estar dizendo, apóstolo, o senhor está mudando de foco. Eu não estou mudando de foco, foi Deus que mudou de foco, não fui eu. E teve um domingo que eu preguei aqui, e no outro dia, não sei se foi domingo ou terça-feira, se foi domingo, e no outro dia eu recebi uma mensagem de um profeta. Você conhece? Apóstolo Becker, já esteve aqui. Ele, sem saber de nada, pegou e disse assim: apóstolo Gessé, pregue e não tema. Não tema falar a verdade, porque a verdade que liberta, é a verdade é libertária, ela quebra, ela rompe. A mentira não, a mentira aprisiona, a mentira amedronta. Satanás é o pai da mentira. O principal fundamento de Satanás é a mentira. Satanás faz tudo à base da mentira, ele transforma tudo em mentira, porque ele é mentiroso, diz o Senhor, e é homicida e peca desde o princípio. Tirano, cruel, malicioso, maldoso. Pensa que ele quer o bem de alguém, não quer bem de ninguém, ele quer todo mundo no inferno com ele. Mas existe um povo na terra, e eu, irmão, quero dizer aqui, ainda há profeta em Israel. Irmãos, são com os tagarelas que Deus vai realizar a obra também. É melhor ser tagarela do que não falar absolutamente nada e não influenciar a vida de ninguém. Se você não tem o que falar, então fique calado, porque o silêncio é de ouro, mas as palavras são de prata. Abra sua boca e pregue, fale, se Deus te dá essa capacidade.